Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Em um cenário onde o Poder Judiciário enfrenta desafios crescentes, como metas cada vez mais altas, recursos humanos limitados, adoecimento de servidores e pouca valorização da pesquisa científica, surgem vozes que apontam caminhos para inovação e humanização. Uma das vozes é dessa analista judiciária do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ela que também é pesquisadora vinculada ao Núcleo de Pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso, Núcleo de Pesquisa Científica. Esteve recentemente na Europa com pesquisadores de diversos países, aprofundando estudos sobre cidades inteligentes centradas nas pessoas e sua conexão com o direito. É com muita honra que a gente recebe a analista judiciária do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Vivian Brito. Prazer recebê-la, Vivian. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Jefferson. Também é um prazer estar aqui nessa conversa dia de hoje. E isso é sinal que a ALBA ela está atenta, né, ao incentivo à pesquisa científica e ao conhecimento. É um prazer para mim falar sobre pesquisa, sobre conhecimento, sobre empoderar as pessoas nessa perspectiva, porque eu acredito, eu sou uma servidora, agente de mudança, e eu acredito que o conhecimento transforma situações. Você diz que instituições inteligentes devem ser, antes de tudo, humanas e, no melhor dos cenários, respeitando a diversidade, reconhecendo talentos, incentivando a pesquisa. O que, na prática, significa uma organização inteligente que, antes de tudo, seja humana dentro do judiciário, Vivian? Sim. As organizações, primeiro, eu acho importante pontuar o que são cidades inteligentes, né, para que as pessoas entendam. Antes, o estudo de cidades inteligentes começou nos Estados Unidos, na década de 80, né, já se falava, só que se vinculava muito cidades inteligentes à tecnologia, à inovação. Essa visão, houve um progresso, né, dessa visão, e hoje não há um consenso, né, doutrinário acerca de cidades inteligentes, mas eu adoto a Carta Brasileira, né, e a literatura mais atual, ela diz o seguinte, que cidades inteligentes, smart cities, que é esse nome bonito, são aquelas, é um conceito aberto, que a gente tem que ver em uma posição sistêmica de cidades que estão preocupadas, que investem em tecnologia, em inovação, em sustentabilidade e colocando as pessoas no centro desse processo. A ideia é trazer esse conceito para as organizações? As organizações. Porque o judiciário, ele traz pacificação social. Ele está em todas as cidades. Hoje, com o compromisso do CNJ, né, em trazer a Agenda 2030, né, e na comissão, inclusive, existe uma comissão de sustentabilidade, né, dentro do CNJ. Essa comissão ela é dirigida, inclusive, por Dr. Guilherme Feliciano, e se fala muito em sustentabilidade, e na sustentabilidade em uma visão não só vinculada ao meio ambiente, na sustentabilidade humana, né? Então, respondendo à sua pergunta, estamos todos conectados. A gente precisa ter uma visão sistêmica, né, de tudo, de todas as organizações. É como se você estivesse dizendo que, por exemplo, no ambiente judiciário, se houver investimento nos servidores, nas pessoas, isso impacta na qualidade das decisões que são tomadas e no próprio serviço prestado à população. Exatamente. Agora, como valorizar a figura do servidor no judiciário?
valorizando o trabalho hoje, inclusive o meu projeto de pesquisa dentro do judiciário, é fazer um planejamento com base em um viés do dimensionamento da força de trabalho. O que é que isso significa? Eu entendo que em todas as organizações, tal como no Poder Judiciário, existem servidores brilhantes, com diversidades e com deficiências, mas com brilhantismo em diversas áreas. O dimensionamento da força de trabalho é justamente para você aproveitar as habilidades de cada servidor, que são pessoas diferentes, mas que nesse mosaico humano criam soluções inovadoras. Então, a gente precisa, tanto no judiciário quanto em diversas organizações, respeitar a diferença. Porque se fala muito hoje em inclusão, não é? Só que na prática, será que essa inclusão ela está ocorrendo? Será que estamos respeitando de fato a habilidade que determinado colaborador possui e o outro não? E nessa interface a gente fazer uma organização melhor? Essa é a tendência, e isso é o respeito à diversidade. Você é vinculada ao Núcleo de Pesquisa Científica da Universidade Federal do Mato Grosso. Isso. Como que sua relação com esse núcleo contribui para apresentar soluções concretas para o judiciário baiano? Agora, recente, nós fomos chamados para fazer o núcleo de pesquisa, que eu faço parte, inclusive, ganhamos uma licitação, né? Teve um edital e fomos chamados para fazer uma pesquisa científica dentro do próprio CNJ. O CNJ é um órgão central, né? Que emite o direcionamento de diversos tribunais. Ele está no coração dessa mudança e ele tem feito muita mudança e tem sido o multiplicador dessas iniciativas. O meu desafio hoje é trazer para dentro do tribunal que eu trabalho e para toda a Bahia, né, essa perspectiva. A perspectiva de reconhecer, por exemplo, o bem-estar, o equilíbrio organizacional, né, de uma instituição. O que significa isso? Servidores saudáveis, né, colaboradores, juízes, né, que trabalham em um ambiente organizacional saudável, ele vai prestar um serviço com maior qualidade, sem dúvida. Já se tem essa realidade no Brasil? Essa realidade estamos caminhando, né? Existe sim, no CNJ, conforme eu falei, existem as comissões, existe uma comissão de sustentabilidade. E o termo hoje, existe uma evolução, o direito, inclusive, é uma ciência dinâmica. Ele vai evoluindo. Há 20 anos atrás, quando eu formei, né, a minha perspectiva jurídica não é a mesma de hoje. E isso é maravilhoso, né, porque temos que evoluir mesmo de acordo com as demandas da sociedade. É fato que ainda se investe muito pouco em pesquisa científica Muito. nos tribunais brasileiros. Sim. E por quê? Sim, se investe muito pouco porque existe uma dificuldade, o corpo funcional ainda é muito pequeno, a quantidade de processos é desproporcional. Então, assim... A quantidade de servidores, a quantidade de jogadores... Exatamente. Então, uma servidora é um desafio muito grande para mim estar aqui desbravando. Né? Até pouco tempo atrás, há uns 7 anos atrás, eu era uma servidora padrão, vamos dizer assim, uma servidora dentro da caixinha.
uma servidora que fechava a porta e ia para minha casa. Mas esse não é meu perfil. Ficava dentro de mim, eu preciso fazer algo além. E durante toda a minha vida, eu busquei o conhecimento. E foi o conhecimento que começou a abrir as minhas portas. Eu sou escritora também e eu escrevi um livro, Poder da Inteligência Emocional, na perspectiva de felicidade e protagonismo na carreira. Incentivando outros servidores a buscarem o melhor da sua carreira para também prestar um serviço melhor. Porque você há de convir que servidores, colaboradores, magistrados, pessoas felizes, elas vão entregar um serviço de maior qualidade. Entretanto, a pesquisa incentivada pelo CNJ, porém muito inicial dentro dos tribunais. Ela, como você mesmo falou, ela ainda é um projeto que está, eu apenas sou uma sementinha. Hoje, me corrija se eu estiver errado, mas muitos servidores relatam sobrecarga, desestímulo, adoecimento. O quanto isso é fruto de uma política pouco humana ou em metas desumanas, pouca autonomia no setor judiciário, Vivian? O Poder Judiciário, ele é um dos mais formais, né? Existe uma cultura organizacional muito forte do comando-controle, né? E existe também uma quantidade absurda de processos. A demanda é muito alta, né? Então, isso é uma crise, isso é um fato. Trabalhamos muito, diverso do que se sai na mídia. Eu sou uma servidora que trabalho nos finais de semana, que visto a camisa, né, da instituição. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, pela administração pública, tanto que fui em busca, eu vim de um órgão, eu vim do CJF, que é o Conselho Regional, que é o Conselho da Justiça Federal. É um órgão, tal como o CNJ, né? É um órgão de direcionamento, e foi lá que eu me apaixonei. Fiz uma especialização em gestão pública e eu tive uma visão geral sobre toda a perspectiva de todos os tribunais federais dentro da Justiça Federal. Entretanto, quando eu voltei para a Bahia, eu caí em uma vara judiciária, né? Em uma unidade judiciária. E aí eu pude perceber na prática que existe uma distância muito grande, que existe um incentivo, sim, do CJF, do CNJ, em implantar em toda tudo que se fala que é valorização da pesquisa, que é um novo parâmetro de condução até processual para entregar serviços de mais qualidade. Só que na prática, ali na base, nas subseções, a gente percebe uma diferença muito grande, que na prática não se chega porque não tem servidores suficientes. Com base na sua experiência, Vivian, que medidas concretas você poderia sugerir para reverter esse quadro de desgaste? Mas essa resposta a gente vai segurar, fica para já o intervalo rapidinho, a gente volta num instante, conversando aqui com a Vivian Brito, ela que é analista judiciária do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. É um instante só. Já estamos de volta. Nossa convidada, Vivian Brito, que é analista judiciária do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A gente falava
desse ambiente de sobrecarga, de desestímulo, adoecimento que acaba sendo comum no ambiente do Poder Judiciário. E eu te perguntei que medidas concretas poderiam ser sugeridas para reverter essa situação, esse quadro de desgaste, né, Vivian? Medidas concretas. Bom, obviamente que aumento da força de trabalho, isso é fato, né? Nós precisamos, Isso depende do concurso isso público, depende de decisão de política, né? concurso, de decisão, pois é, de tudo isso. Então, assim, na prática, e hoje, o que a pesquisa científica pode fazer é justamente a gente tentar esse método, esse dimensionamento da força de trabalho, de colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? De fazer a pesquisa e essa estratégia é justamente para você identificar os gargalos, onde se tem mais servidor e unidades que precisam e que tem uma quantidade muito grande de processos. A unidade que eu trabalho tem 34 mil processos. Então, Quantos servidores? Uma unidade não chega a ser, são 18 servidores. Na sua avaliação, Vivian, por que ainda se investe tão pouco em pesquisa científica nos tribunais brasileiros? Porque o foco é a entrega jurisdicional, que é justamente a entrega das decisões, né? Sejam elas sentenças, minutas, né? Esse sempre foi, quando eu entrei no judiciário, desde que eu entrei, esse sempre foi a meta, né? A meta seria minutar. Só que eu comecei a entender que se eu estudar, se a gente encontrar outras estratégias, nós podemos otimizar esse trabalho, né? Inclusive, essa é uma estratégia, a estratégia do dimensionamento da força de trabalho. Você vê espaço para a implantação de um programa em nível nacional de incentivo à pesquisa científica nos tribunais? E o que seria necessário para viabilizar uma ideia como essa? Já temos uma proposta enviada para o CNJ, como também enviada para o CJF, que é uma escola nacional de servidores, né? E porque já existem a escola dos magistrados, mas eu já levanto aqui essa bandeira, porque na prática existem muitos servidores que estão desmotivados, né? E que não conseguem, muitos servidores adoecidos. Desmotivados por causa dessa circunstância toda, de excesso de demanda. Exato. E poucos braços ali para dar conta. Poucos braços, exatamente. Então, assim, passamos a sermos tarefeiros. E esbarra naquele desafio também, não é? De equilibrar a necessidade de oferecer uma boa produtividade. Exato. E preservar a saúde mental. Qual é o segredo? Como se consegue esse equilíbrio, Vivian? É desafiador, entretanto, focar no seu propósito. Servidor, colaborador, magistrado também, né? Quais são os seus propósitos? Existem excelentes, né, propostas e incentivo do próprio CNJ que está no coração dessa mudança. Mas será que os tribunais estão efetivando essas normas vindas do CNJ? Esse é meu desafio. O meu desafio hoje é ser multiplicadora dessa proposta. Deixa eu aproveitar e te perguntar se o protagonismo de uma analista judiciária é possível num ambiente tão hierarquizado como o Poder Judiciário? É possível porque eu estou aqui e porque eu tenho um propósito. Mas é desafiador para quem não tem e para quem não consegue encontrar.
durante a minha trajetória, eu descobri, e a minha virada de chave, o meu lugar de fala, foi buscando o conhecimento. Quando eu busquei o conhecimento, quando eu comecei a me especializar, quando as portas começaram a abrir, eu me descobri no mundo científico. E hoje, olha que bacana, eu posso contribuir para o judiciário, porque eu percebi que o meu objeto de estudo, ele também vai contribuir para o poder para o qual eu sou servidora, né? Ele também vai contribuir para a formação de uma organização mais inteligente, que é o judiciário. E, por sua vez, ele está dentro de uma sociedade. Nós temos que entender isso. Está tudo interligado, né? O judiciário é o órgão de maior pacificação social. E ele precisa ter esse olhar, né? E isso já está sendo orquestrado pelo CNJ. A questão são os tribunais se abrirem a essa proposta. A questão é chegar na base, né? Chegar, essa perspectiva chegar aos servidores, para que eles também possam se empoderar, né? Cada um com suas especialidades e com seus sonhos, né? Tem servidores que são extremamente técnicos e excelentes. Vivian, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região funciona em Feira de Santana. Não, o Tribunal Regional Federal funciona em Brasília. Ele tem sede em Brasília. Eu sou lotada... Da primeira região não é o fato de ser de Feira de Santana? Não, é porque eu sou lotada na primeira vara da subseção judiciária de Feira de Santana. Da subseção de Feira de Santana, que pertence ao à Justiça Tribunal Federal da Bahia, Federal. O qual é exatamente. Perfeito. O que eu quero te perguntar é, com base na sua vivência nessa subseção de Feira de Santana, o que revela de diferenças entre a realidade do interior com a realidade da capital? Bastante. É uma diferença gritante. Os servidores, estamos em um processo de mudar um pouco essa perspectiva, né? Mas a escuta ativa dos servidores é que se sentem um pouco aquém, assim, dessa realidade da realidade de Brasília e das normas. É como se a norma não chegasse, né, nessas pessoas, não chegasse no interior. E esse é um desafio meu também. Mas não chegasse por quê? Por falta de pessoal para acessar essa população do interior ou por falta de dificuldade outras? Não, por falta de pessoas mesmo, por falta de força de trabalho, né? Geralmente, no interior, geralmente o servidor, em regra, né? Tem exceções, mas a regra é que ele queira vir para a capital, né? Então, aqui existe maiores, até pela estrutura, você pode, inclusive, caminhar dentro do tribunal. Tem diversos setores. No interior, não, né? No interior, em Feira de Santana, são 3 varas. Então, é um desafio, inclusive um desafio meu. Eu estou como agente de mudança para levar isso. Qual é o papel do analista judiciário? Essencialmente, nós analisamos os processos, né, e assessoramos os magistrados. Essa análise pode ser tanto dos processos judiciais quanto administrativos. Mas também, enquanto eu sempre eu incentivo os servidores no seguinte sentido: eu tenho um sonho e eu tenho os meus propósitos, né? Só que eu não fico, eu estabeleci as minhas metas e não fico de braços cruzados onde eu estou. Eu ainda não estou onde eu gostaria de estar. O núcleo de pesquisa, eu tenho esse sonho de formar o núcleo de pesquisa científica na Justiça Federal da Bahia. A pretensão... Que é
Alta essa daí. Alta. Mas eu fui em busca, né? Eu virei laboratorista da Justiça Federal da Bahia. Eu sou hoje facilitadora da Justiça Restaurativa. Eu sou aluna especial do mestrado na UFBA, né? Eu busquei me especializar, sou pesquisadora. É uma mulher inquieta. Exatamente, sou uma servidora inquieta. E isso respingou e tem dado frutos, né? Porque muitos servidores têm me procurado. Eu faço parte da comissão de gestão do TRF da Primeira, comissão de gestão de pessoas do TRF da Primeira. Foi uma eleição e foram os servidores que me escolheram para estar lá. E hoje, talvez eu precisasse estar lá e ser voz, vez e fala desses servidores, de empoderamento desses servidores, a buscar outros caminhos, o caminho do conhecimento. Maravilha. Você, para a gente encerrar, Vivian, esteve recentemente na Europa, participou, foi agora em julho de 2025, não? Sim. Participou do 16º International Training Summer School. Isso. Qual foi o principal, maior insight que você teve dessa experiência e que pode servir como mola propulsora para você chegar a essas metas tão ousadas que você coloca aqui? A experiência foi incrível e eu trouxe justamente essa interculturalidade, né? Foram 48 pesquisadores de diversos países e na perspectiva da formação de organizações inteligentes, eu vim da Europa com um conceito aberto de que estamos todos conectados, de que o judiciário ele precisa se abrir cada vez mais para essa perspectiva, né? Para um judiciário melhor, vai prestar um serviço melhor e vai estar atento às demandas da sociedade, né? É isso que foi muito forte para mim, colocando outra perspectiva foi que assim, na Europa, tudo é muito... se preserva o antigo. Tem uma frase que foi justamente a frase da Summer School. O futuro tem coração antigo. Porque não é... eles preservam com tecnologia, né? Então, o que ficou em mim é que precisamos preservar, precisamos investir em tecnologia, mas precisamos também colocar o ser humano no centro desse processo de inovação. E principalmente nesse momento de tanta tecnologia, né, Vivian? Exatamente. A gente não esquecer a valorização do próprio ser humano. Muito bom. Exatamente. Muito obrigado. Sucesso para você. Obrigada. Foi um prazer, viu? Muito obrigada. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo com Vivian Brito, analista judiciária do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau.